Olá, o tema da live de hoje é o Tanabata Matsuri, o Festival das Estrelas. Meu nome é Liz Kimura e toda quarta-feira às 15 eu venho aqui no YouTube abrir uma live para contar aí desses mapas mentais que eu venho acumulando ao longo dessas últimas décadas e eu já perdi a conta de quantas lives já foram, mas eu sei que desde março de 2021 eu tenho feito essas lives. E a gente também está aqui no Instagram, então eu convido quem estiver no Instagram, venha para o YouTube, o link está na bio, Liz Kimura, Mapas Mentais, e como hoje é dia 7/7, né, dia 7 de julho de 2021, é uma data que a gente comemora o Tanabata Matsuri, no Japão. E aí eu preparei este mapa mental para, como fala, nos guiar para explicar para vocês o que é esse Festival das Estrelas. E adivinha? Descobri que no Japão eles comemoram tanto nesse mês de julho como no mês de agosto. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com este mapa mental para contar um pouquinho. É um dos festivais assim que eu curto, assim, tenho um carinho especial por essa festividade, né? Em português é traduzido como Festival das Estrelas. Deixa eu fazer um zoom in aqui. Tcharam. Aqui. Então, deixa eu ver, porque aqui, para quem está no Insta, como o texto fica aqui invertido, só dá para enxergar esse texto bonitinho no YouTube. Então, te convido para vir para o YouTube. Então, qual que é a origem desse Tanabata Matsuri? Né? É uma lenda, né? Uma lenda oriental. Então, conforme a fonte, data de mais de 4.000 anos, mais de 2.000 anos, tem diferentes fontes com diferentes informações, né? Falando de uma lenda de um amor impossível. Né? A família imperial japonesa adotou o Tanabata Matsuri, né? Porque Matsuri significa festival. Então, esse Festival das Estrelas é desde o século IX. E em outras fontes eu encontrei que no Japão, encontrei que esse festival, essa lenda das estrelas tem origem na China, e que no Japão foi introduzido na época de Heian, de 794 a 1185, e que após, né, o Edo Jidai, né, o período Edo, de 1603, é que começou essa comemoração. Então, por isso que conforme a, o material, né, que eu fui encontrando, tinha diferentes datas. E assim, é uma história de amor. Então, deixa eu ver se eu fizer assim, porque aqui no YouTube, essa parte fica escondida atrás da minha foto. Então, para vocês enxergarem, acho que eu vou fechar minha foto. Aí vamos ver se assim vocês conseguem ver esse trecho. Né? Então, quem são os personagens, né, dessa lenda de amor? A princesa Orihime, né, do reino celestial. Ela era conhecida como uma famosa tecelã, que ela tecia seda como ninguém, e ela conheceu o Kengyo, ou dependendo da fonte aí, chamam ele de Hikoboshi, né? E ele é assim um pastor de gado, né? Como o mapa mental busca trabalhar a palavra-chave, então, em vez de usar pastor de gado, eu troquei essas 3 palavras por vaqueiro, né? E aqui eu coloquei numa outra cor Vega e Altair, que aí eu conto mais para frente.
né? E esses personagens, eles apaixonados, o que que aconteceu? Eles deixaram de lado todas as suas tarefas e obrigações diárias, né? E faltando com essa responsabilidade, eles foram castigados. Então, nessa aqui, vamos diminuir. Nesse Festival das Estrelas, né, existe o que é chamado de Tanzaku, ou então, teve fonte que falava de Irogami, né, gami vem de kami, kami é papel, né, iro é cores, né, então, cores de papel, né, são papéis coloridos, tanto é que origami, né, é a dobradura de papel, né, porque ori é dobrar, né, e kami é papel, então quando junta as palavras, em vez de ser orikami, vira origami, né, então, tem várias, assim, tirinhas em que, deixa eu tá bom, eu tô achando que essa sequência não tá legal para vocês entenderem, né, porque olha só, pelo fato deles terem faltado com suas responsabilidades, eles sofreram aí uma punição, castigo do pai da Orihime, né, o deus celestial, né, que os castigou com a separação, transformando os dois em estrelas. Por isso que são as estrelas Vega e Altair. E eles foram condenados a viajar em lados opostos da Via Láctea. E vendo assim a tristeza do casal, o pai da Orihime permitiu que eles se encontrassem apenas uma única vez ao ano, que eu achava que era no dia 7 do mês 7, mas conforme as diferentes fontes que eu fui estudando, então como eles seguem o calendário lunar, então conforme o ano ele cai em julho ou conforme a época ele cai em agosto. Então aproximadamente em agosto, julho e agosto é que em diferentes províncias do Japão é celebrado esse Tanabata Matsuri, esse Festival das Estrelas. E o verão japonês é caracterizado pelo Mushiatsui, que é um calor úmido, né? Chove muito, tem o que eles chamam de monções, né? É uma época assim de muito calor e assim um calor muito úmido. Por mais que eu estudasse isso, né, nas aulas de japonês aqui no Brasil, eu só fui entender quando realmente eu morei no Japão, porque hora que assim a gente ia para o metrô e conforme a gente ia subindo, né, as escadas, aí ia chegando perto da saída, gente, vinha aquele bafo, mas assim, aquele bafo úmido, que por mais que você tome banho, se troque, assim, a sensação que você tem é que você fica melada, sabe, de suor. Tanto é que o kimono, ele é o tecido, né, do qual é feito um kimono, ele tradicionalmente é feito de seda, né, por isso que a Orihime, sendo uma tecelã, né, com certeza ela tecia muito tecido de seda para fazer kimonos, só que no verão, o que acontece? O kimono de seda, aí com o suor ele gruda, vira manhaca. Então, no verão, o que o japonês usa é o yukata, né? E o yukata é um kimono um pouco assim, feito de algodão. Então, o algodão ele absorve o suor, a umidade, né? E então é esse tipo de vestimenta que se usa assim, se usava, né? Eu fui bolsista no Japão em 1997. E é claro, né? A nossa expectativa indo para o Japão é você ver um monte de japonês de kimono. Ninguém usa kimono no Japão. É uma frustração, é uma decepção para os estrangeiros, né? Porque o que acontece? O kimono, para você se vestir sozinha, leva aproximadamente 40 minutos para você vestir um kimono. Tanto é que hoje em dia as pessoas já nem sabem mais se vestirem, então a gente contrata uma sensei de kitsuke, né? Então, kitsuke é você vestir o kimono. E se você não veste ele direito, ele vai
desmoronando, sabe? Ele vai abrindo. Então, e são várias camadas que você vai usando, né? E, por exemplo, o meu já é uma versão bem mais moderna, porque o meu não é de seda, o meu é de poliéster. Então, esse daqui acabou, eu boto na máquina de lavar e estendo no varal e tá pronto. Né? O kimono de seda, para ser lavado, ele custa uma fortuna, né? Eu lembro que na época eles falavam que custava tipo itimaen. Itimaen são 10.000 ienes, que naquela época era aproximadamente US$ 100 para você lavar. Então, imagine, com o dólar hoje, seria assim, mais de R$ 500 para você lavar um kimono, né? E aí ele é desmontado para poder ser lavado e depois ele é remontado. Então é algo assim bem complexo. E o que acontece? No verão, então, como ele é úmido, ele também tem muita chuva, e uma das outras versões que eu ouvia, né, que eu conheço, é que é um dia que chove muito, porque eles se encontram como fala? Em lados opostos da Via Láctea, então, com essa emoção, né? Então, chove muito pela manhã, aí, conforme eles se encontram, eles ficam muito emocionados, então choram. Aí, na hora de se despedir à noite, então, eles têm que se separar e só vão se reencontrar depois de 1 ano. E aí, então, chove, porque eles choram muito. E numa das versões que eu estudei, ele fala assim que a condição, né, que o pai deu para que eles se reencontrassem é que eles atendessem os pedidos da terra. Então, por isso que tem esse tanzako. Então, esse tanzako, né, ou esse irogami, são tirinhas de papéis coloridos em que cada uma dessas cores a gente faz pedidos para que sejam atendidos pela Orihime e pelo Kengyo, né? Pelas estrelas Altair e Vega. Então, o branco significa paz, né? E é claro, como o meu fundo de papel é branco, não dava para eu escrever com uma caneta branca, então eu escrevi com uma caneta cinza aqui. Né? O amarelo representa dinheiro, né? Dinheiro, fortuna. O laranja, felicidade. Eu encontrei versões que falavam que o vermelho representa paixão, né, que era o que eu sempre imaginei, né, mas teve versão que falou que representa gratidão, o vermelho, né, rosa, amor, azul, proteção ou saúde, verde, esperança. E esses pedidos, eles são todos amarrados em varas de bambu, que depois, hora que termina o encerramento desse festival, todos esses pedidos e esses bambus, eles são queimados para que esses pedidos sejam levados, né, aos céus e serem atendidos pelo casal. E esse festival, por exemplo, o mais famoso no Japão fica em Tohoku, né? Então é a região de Tohoku. Existem, se não me engano, o Japão é dividido em 5 regiões, né? Eu sei o meu que é Chubu, porque eu fui bolsista na província de Aichi, né, que faz parte da região de Chubu. E Tohoku fica mais ao norte, na província de Miyagi, na cidade de Sendai. Aí Sendai comemora dia 7 de agosto, né? Então é o período que eles fazem a comemoração. Tem, por exemplo, fogos de artifícios, né? Corredores com barracas de comidas, artesanato, origami. Aqui no Brasil, hoje é muito famoso, né? Aqui em São Paulo, né? No bairro da Liberdade, no bairro Oriental, no centro da cidade, em que eles têm também apresentações de taiko, né? Que é um tambor japonês, assim, nossa, faz o coração vibrar, né? Danças típicas e assim por diante. Então, como nós estamos gravando bem na época da pandemia, então não está tendo, né, esse tradicional Tanabata Matsuri. Eu vou até mostrar para vocês alguns dos sites que eu fiz as pesquisas, porque eu sei da história
Mas eu falei: "Não, para poder apresentar para vocês", falei: "Deixa eu fazer algumas pesquisas", né. Então, por exemplo, pesquisando Tanabata Matsuri, aí veio vários sites, e esses são alguns dos que eu, me baseei. Então esse site chama Coisas do Japão, né, Tanabata Matsuri, conheça o significado desse festival onde, celebrar no Japão, né, e onde celebrá-lo no Japão e no Brasil. Então, quer ver, ó, aqui mostra, né, então o desenho da Via Láctea, né, a princesa Orihime de um lado, o Kengyo do outro, aqui, né, a Milky Way, a Via Láctea, então, em que dá para a gente ver, né, as estrelas Vega e Altair. Então, Vega é representado pela princesa Orihime e o Altair pelo vaqueiro, né, pelo pastor de gado. E aqui, deixa eu ver se ele carrega a imagem. Hum. Então, ó, esses daqui são os papéis coloridos que a gente faz o pedido. Então, aqui na Liberdade tem barraca, né, da Associação Comercial de Lojistas da Liberdade, que a gente compra essas tirinhas coloridas, né, e você escreve, faz o pedido e amarra no bambu. Então, esse daqui é uma foto lá de Sendai. Então, eles têm, né, como fala, vários enfeites e aqui no Brasil nós temos os Kendinkais, que são as associações dos provincianos, né, o Japão tem 47 províncias, então existe, como fala, a representação, né, dessas associações dos provincianos aqui no Brasil. Então, esse daqui é de Sendai, e aí são feitos, né, essas decorações em comemoração, né, ó, reparem, esse aqui tem um monte de tsurus, né, aquele origami, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, fala de 2017, sobre, ó, e aqui já é foto da Liberdade, né, então a gente tem aqui, ó, Brasil, Japão, então aqui na Liberdade é feito ao ar livre, nas ruas Galvão Bueno, Rua dos Estudantes, né, bem no metrô, na saída aí do metrô Liberdade. Quem organiza aqui é a ACAL, né, Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. Então, ele inclusive faz parte do calendário de, como fala, de eventos da cidade de São Paulo. Então, aqui também vocês encontram informações complementares. Nesse outro site foi do Catraca Livre, também, falando aí, explicando. Por isso que cada um fala, né, aí diferentes versões, vira assim uma multidão de, de pessoas o final de semana todo, é muito bacana, né, a hora que essa pandemia toda passar, todo mundo poder voltar, né, né, estar vacinado e voltar a essa aglomeração, é, vai ser bacana, quem puder participar. Nossa, que saudades de poder ir na Liberdade e fazer isso. E queria até aproveitar que eu tive essa oportunidade, depois da faculdade, de ser bolsista no Japão. E isso o governo japonês, ele oferece não apenas para os descendentes de japoneses como eu, né? Eu já sou da terceira geração, mas para não descendentes também. Então, por exemplo, a província de Tóquio, né, que a gente não fala Tóquio, né, não existe esse som agudo em japonês, né, em Tóquio, eu tenho um senpai, que é um veterano, né, então é muito engraçado esses vocabulários que a gente vai aprendendo, né, porque falava senpai daqui, senpai dali, eu falei, puxa vida, todo mundo que vai para o Japão é órfão, né, eu pensava, aí não, a gente aprende duas palavras, né, senpai e kohai, então senpai são os veteranos e kohai são os calouros, e eu tenho um senpai de Tóquio,
que é o Alexandre Moraes, o sensei Alexandre Moraes, que ele é, como fala, assim, tipo, descendente de portugueses, né? Então ele é branquinho, de olhos azuis, que foi para Tóquio e ele casou com uma japonesa e, nossa, ele é, por exemplo, faixa preta em Shodo, né? Então, Shodo é a arte japonesa de caligrafia, né? Dos ideogramas. E ele, inclusive, é colunista de revista de Shodo. E todo mês de janeiro nós temos o Koshukai, que é o seminário preparatório para os futuros bolsistas. Então, tradicionalmente, ele dura, né, um mês. Então, durante a semana, então, são 5 noites, né, de palestras, em que a gente aprende desde história, geografia, etiqueta japonesa, assim, um monte de dicas para que você não vá zerado, né? Então, foi um ambiente que eu fiquei, assim, muito impressionada quando eu conheci, porque eu falava, nossa, tinha pessoas desde agosto do ano anterior preparando esse Koshukai para que eu pudesse aproveitar melhor a minha estada no Japão. E, assim, né, muito agradecida, né, assim, aquele arigato hontoni, né, de coração. E eu pensando, como que eu posso retribuir, né? Como que eu posso expressar a minha gratidão? E os senpais falavam, tem uma única forma. Eu falei, não pode falar, né? Que a gente faz, que é preparar o Koshukai para os futuros bolsistas. Então, vira, sabe aquele elo que quem recebe não retribui de quem recebeu, né? Quem recebe retribui para outros, então vai virando assim, sabe, um elo de corrente do bem. E temos, assim, gerações e gerações. Na minha família, eu sou a segunda geração de bolsistas, né? A minha tia, a irmã caçula da minha mãe, foi a primeira bolsista da família, e ela se formou em medicina, se especializou em oftalmologia, e como a gente tem descendência em Fukushima, ela morou um ano em Fukushima como bolsista, e o hospital em que ela estagiou gostou tanto dela que eles pagaram o segundo ano dela para ela continuar lá. A minha avó até foi morar um período lá em Fukushima com a minha tia, e eu então sou a segunda geração. Agora, como pelo lado do meu pai, nós somos descendentes de Haiti, em que a maior cidade é Nagoya, né, ou em português a gente chama de Nagoya. Eu tive a oportunidade de morar 9 meses em Nagoya, e tem tanto o tipo de bolsa que eu fui, a gente tem a bolsa Kenshu, Kenpi Kenshu e Kenpi Ryugaku. Então, Kenpi vem de Ken, que é província, né? E Ryugaku é bolsa de estudo, então você vai lá para fazer uma pesquisa numa universidade, né? Você vai, assim, estudar numa universidade, ou, no meu caso, foi Kenpi, Kenshu, que é bolsa estágio. Então, eu fui estagiar, e tradicionalmente você fica numa única empresa estagiando o período todo, né? Só que o meu Mokuteki, né? Eu tenho até o mapa mental desse Mokuteki.